Esse é o meu medo, esse é o meu medo. Por exemplo, talvez de todas as batalhas que eu enfrentei, aquela em que eu fui derrotado é a mais estratégica, porque eu tentei desesperadoramente reduzir a TJLP. A TJLP é a taxa pela qual o BNDES empresta dinheiro às empresas. Eu queria reduzi-la, porque sendo um dinheiro que o BNDES pagava ao Fundo dos Trabalhadores, se os trabalhadores concordassem, eu podia abaixar. Todas as centrais sindicais concordaram que eu abaixasse. Aí eu falei com as federações industriais, todas estavam de acordo em abaixar. Então, em janeiro de 2004, no gabinete da senadora Luiz Mercadante, eu lancei uma carta aberta ao Conselho Monetário Nacional pedindo a redução da TJLP. Não consegui. Há menos de um mês, o presidente Manteiga, que me sucedeu, pediu de novo para reduzir a TJLP, não conseguiu. Sabe por quê? Porque o argumento do Banco Central é que essa taxa que o BNDES dá, favorecida para estimular o investimento, é uma taxa que impede ele, o Banco Central, de baixar a taxa de juros. Essa foi a questão pela qual eu bati de ponta cabeça com o Meirelles e o presidente Lula arbitrou a favor do Meirelles, me demitiu. E agora está o presidente Manteiga, que é uma pessoa muito mais calma do que o Carlos Lessa, brigando pela mesma questão. Que no fundo é uma questão do BNDES existir ou não existir. Porque se o BNDES não puder emprestar a taxa de juros favorecida, ele perde a sua função como banco de desenvolvimento. Aliás, li um artigo do senhor outro dia na Folha de São Paulo sobre exatamente que BNDES não é um banco de investimento. Isso. Professor, considerando as limitações técnicas e culturais reconhecidas do nosso presidente, afinal é um ex-líder sindical, mas vencedor, pergunto, estaria ele convencido de que estaria fazendo um bom governo com todos esses problemas que o senhor mencionou aí? Eu acho que ele está inteiramente convencido de que está a Lapangros fazendo o melhor no melhor dos mundos possíveis. Eu acho que ele está sinceramente convencido de que está fazendo bem. Por isso é que é complicado. Porque a verdade é a seguinte, má fé não sustenta a alma de uma pessoa e até agora eu acho que a alma do presidente Lula continua intacta. Então ele é um forte candidato à reeleição? Eu acho que ele é um candidato à reeleição, eu acho que ele não é um forte candidato não, porque eu acho que o capital político dele está se erodindo com uma velocidade enorme. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula não anda mais na rua não, que vai ser vaiado. E foi a cidade que lhe deu a mais alto índice de aprovação no segundo turno, foi o Rio de Janeiro. Aqui ele não entra mais. Então ele está se enganando quanto à eficácia da atuação dele. Ele acha o seguinte, mais cedo ou mais tarde as pessoas reconhecerão que eu fiz o certo. Na verdade, ele está... Você sabe que eu tenho uma hipótese, que é a seguinte, eu acho que o presidente Lula é um eterno candidato a algum posto. No momento ele é candidato a líder mundial. Então ele vive sendo aplaudido em todas as arenas fora do Brasil. Ele é festejado quando vai pelos banqueiros alemães, pelo mercado de capitais inglês, pela imprensa europeia. Para onde ele vai, todo mundo está agradecido. Ele confundindo isso com uma campanha eleitoral à escala mundial. Ele está perdendo na América Latina, onde o Chávez já ganha em prestígio, onde o Kirchner está se afirmando presidente da Argentina como uma figura que enfrenta o Fundo Monetário, onde agora esse rapaz boliviano acabou de ganhar a eleição. Aliás, eu sinto toda a América Latina virando contra o neoliberalismo e o Lula ser o grande defensor disso. Professor, eu soube que o senhor é consultor do PMDB, partido que teve grande expressão nesse país, tem uma grande bancada na Câmara Federal e no Senado Federal, tem vários governadores, é um partido que tem representações no país inteiro. Pergunto, o senhor estaria elaborando algum projeto de campanha ou de governo para o PMDB? Olha, eu estou, mas da seguinte maneira. Primeiro que eu estou do PMDB, eu brinco dizendo que eu sou do PMDB de Ulisses Guimarães. E o presidente atual do PMDB me pediu para fazer o programa do futuro candidato à presidência do partido. E eu disse que eu não faria o programa, mas que se ele quisesse, eu orientaria uma consulta aos militantes do PMDB. Estou fazendo isso de norte a sul do país, consultando sobre quais devem ser as bases de uma campanha e de um projeto para o futuro candidato. E o futuro candidato será escolhido em 5 de março do ano que vem. 5 de março? É. Então, isso é que eu estou fazendo. E estou fazendo isso, quero te dizer, com
muito empenho, estou me dedicando full time a isso, todo o tempo a isso, porque eu considero que é extremamente importante que na sucessão presidencial existam pelo menos 3 fortes candidatos. Eu acho que se a sucessão presidencial ficar entre os tucanos e o PT, de pata ganso não haverá nenhum avanço. Ou poderá haver uma grande abstenção, como ocorreu recentemente na Venezuela. Pode também acontecer. Professor, eu pergunto, então, até peço licença, para o senhor rapidamente dar ao telespectador opinião sobre possíveis futuros candidatos à presidência da República. Irei rapidamente. Geraldo Alckmin. Olha, eu conheço o governador Alckmin, acho ele um cavalheiro, uma pessoa encantadora no plano pessoal, mas é um neoliberal. Eu não concordo com a visão do mundo dele. Então, até que não tem um grande defeito ser neoliberal, só isso? Não, para mim é um defeito fundamental, do ponto de vista político, não mas pessoal. Mas em termos de administrador, como administrador? Não, como administrador, eu acho que ele faz uma administração como qualquer governador brasileiro, com muita dificuldade, porque os tempos estão muito difíceis. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi meu companheiro de exílio, considero um dos brasileiros mais inteligentes que existem, mas acho que é uma vocação egocêntrica e ilimitada. O universo, para ele, é Fernando Henrique, ele se refere a Fernando Henrique e nesse circuito ele não pensa Brasil nem os brasileiros. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Eu acho que o Garotinho é uma figura que realmente gosta do povo. E digo isso porque eu conheço a família do Garotinho desde antes de ele ser prefeito de Campos. Ele já havia adotado crianças do povo, sendo ele uma família de pequena classe média. Ele e a governadora Rosinha têm uma característica de amor ao povo que eu considero encantadora. Senhor Ciro Gomes. Muito inteligente, uma pessoa extremamente bem formada. Eu acho que ele tem estrutura para ser um grande estadista, mas acho que ele não tem prestígio eleitoral para poder competir nessa eleição. Roberto Requião. Requião é, para mim, isoladamente, o quadro político do Brasil melhor preparado. Ele é doutor pela Universidade de Sorbonne, o que não é pouca coisa. Ele é um homem extremamente lido, extremamente sério, extremamente corajoso, extremamente impetuoso. Infelizmente, ele quer ser apenas candidato a governador do Paraná. José Serra, o prefeito de São Paulo. Sabe que o Serra e eu tenho uma relação complicada. Eu sou padrinho de casamento do Serra. O Serra, no exílio, viveu praticamente na minha casa. Eu fui o primeiro professor de economia do Serra. Considero o Serra um quadro extremamente bem preparado. Acho que ele não conseguirá ser candidato à presidência da República porque a Avenida Paulista tem medo do Serra. E também porque ele assinou um documento importantíssimo há 2 anos, quando era candidato, jurando que, em hipótese alguma, deixaria os paulistanos a ver navio caso fosse eleito prefeito. E o Antônio Hermínio Moraes já lhe cobrou, disse que o senhor tem que continuar como prefeito, que é mais ou menos dizer o seguinte: nós da Fiesp, nós da Febraban não o apoiaremos a candidato à presidência. E Nelson Jobim, para encerrar? Nelson Jobim eu não conheço pessoalmente. Eu conheço o passado de Nelson Jobim como autor das emendas constitucionais liberalizantes do governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que ele é uma cabeça neoliberal, não gosto da visão de mundo dele. Professor, para encerrar, quantos livros o senhor já escreveu e qual é o livro que o senhor tem de economia e que é recomendado em todas as faculdades de economia com mais de 1 milhão de venda de exemplares? Olha, eu já escrevi uns 13 a 14 livros. 13 ou 14? Eu sempre digo 13 ou 14 porque tem uns livros que você não sabe bem se são seus ou são do conjunto das pessoas que escreveram. Mas o meu livro, que tem 48 edições em português, chama-se Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista. Esse livro é escrito por mim e pelo Antônio Barros de Castro há muito tempo. Durante muito tempo gerou, pelo menos com direitos autorais, 1 mês por ano, o que é no Brasil uma vitória, né? Muito bem. Professor, muito obrigado por sua entrevista. Tenho certeza de que Rede Vida se enriqueceu muito e o Brasil inteiro deve estar muito sensibilizado por suas sinceras afirmações e corajosas. E eu termino este programa, este sábado especial, lembrando um dramaturgo e poeta britânico, Harold Pinter, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e afirmou que, para que os políticos conservem o poder, é preciso que as pessoas sejam mantidas na ignorância. Os que assistiram a este programa, sem dúvida, não estarão nesse quadro.
Muito obrigado, telespectador, e até o próximo sábado.